E agora a gente volta a falar de política pessoal. É que o Supremo Tribunal Federal está analisando neste momento 3 ações que questionam a lei da improbidade administrativa, que entrou em vigor no ano passado. O texto aprovado pelo Congresso determina que a condenação de agentes públicos deve ocorrer somente se houver o dolo, ou seja, a intenção de cometer aquela irregularidade. Antes, como acontecia? A lei previa uma pena, independentemente de ter havido essa intenção ou não. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já apresentou parecer contrário, argumentando que a lei não pode retroagir, sob risco de retrocesso no combate à corrupção. Ele também defende que os prazos de prescrição só sejam computados a partir da entrada da lei em vigor. E nós ouvimos um especialista, o mestre em ciência política Cristiano Noronha. Ele defende essa retroatividade e explica que pode haver um erro na administração pública sem necessariamente haver intenção de cometer um crime. Vamos acompanhar o que ele disse. Uma das alterações dessa lei é que o novo texto passou a exigir o dolo do agente público, ou seja, a intenção de cometer alguma irregularidade para efeito de condenação. Antes disso, os atos considerados culposos, sem intenção, também eram punidos. Vale lembrar que é um princípio do direito de que uma lei, ela pode retroagir quando ela é para beneficiar a pessoa, Ela não pode retroagir em hipótese alguma para prejudicar o autor. Outro ponto também importante é que essa questão do dolo, ou seja, da intenção de cometer um crime, ela tem sim que ser levada em consideração. Vale lembrar que um gestor público ele pode praticar, tomar uma decisão, ainda que gere algum tipo de consequência ruim para a administração pública, mas que ele agiu em perfeita boa-fé. Não havia ali a intenção de cometer nenhum tipo de crime. E nós conversamos com a nossa repórter Manuela Alcântara, que acompanha a sessão lá no Supremo Tribunal Federal. Ela atualizou para a gente sobre o que está acontecendo por lá e lembrou que o resultado deve ter influência nas eleições, porque pode beneficiar diversos políticos. Vamos ouvir. Ela pode influenciar diretamente nas eleições, sim. Pode beneficiar aí diversos atores políticos que já são condenados por improbidade ou são réus em ações de improbidade, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Então, dependendo do que eles decidem aqui, tudo pode mudar. E lembrando que a gente está no prazo aí, de inscrição de candidaturas até o dia 15 de agosto pelo TSE. O que já aconteceu aqui no STF hoje? O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação, leu a ação para abrir ali a sessão e os advogados do caso, porque eles estão analisando um caso específico do INSS em que uma procuradora teria cometido uma improbidade administrativa culposa e estão julgando esse caso e a partir daí analisando uma repercussão geral que vale para todos os outros casos. E os advogados e amicus curiae, as pessoas que estão participando aqui do processo, leram as suas sustentações orais. Até o momento foi isso, nenhum ministro se pronunciou em voto ainda, e esse julgamento começou hoje, Lari, mas ele não deve terminar hoje não. Ele deve aí seguir pelos próximos dias, pelo menos até amanhã a gente ainda vai estar falando desse assunto.